Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno do curso de Processos Gerenciais. Vamos falar da nossa disciplina de Logística e Gestão de Materiais. O primeiro assunto que nós iremos abordar é a parte introducional à administração de materiais. A gente poderia começar fazendo umas simples perguntas do tipo: o que seria a administração de materiais? Qual a importância da administração de materiais? Qual é a complexidade da administração de materiais dentro da empresa? Bom, a gente vai entender a importância da administração de materiais a partir do momento que você usa os materiais não só para o consumo, mas para o consumo, para você guardar ele para uma possível revenda, para você guardar um material que está em processo ainda de acabamento, a guarda de matérias-primas. E a gente vai ter que levar em conta também todas as especificidades que cada um desses materiais ele vai exigir para que ele tenha uma boa guarda e para que ele também não chegue a trazer nenhum tipo de prejuízo do ponto de vista físico-químico, do ponto de vista estrutural do seu almoxarifado. Você pode perguntar, mas será que isso é possível de a gente ter algum tipo de problema por conta de uma guarda errada de um material? Sim. O material, quando ele chega para ele ser guardado, ele ser gerenciado, você vai notar que o vendedor, o fornecedor, o fabricante, ele deixa bem claro quais são todas as especificidades daquele item. Eu não vou guardar uma caneta, eu não vou guardar um papel, uma resma de papel, da mesma maneira que eu vou guardar algum produto químico, algum produto que seja solvente, algum tipo de produto que ele sofra algum tipo de combustão. Outra, eu não posso deixar um produto que a gente sabe que ele pode sofrer uma variação por conta de uma oscilação térmica perto de um produto inflamável. Será que eu posso botar caneta, papel, material de expediente junto de algum tipo de material reagente? Eu não posso. Eu tenho que levar em conta todo tipo de material que vai ser utilizado. A gente sabe que tem empresas que chegam a ter 30, 40 mil itens ativos em estoque. A Danoso tem isso aí tudo? Tem. Você pega numa grande varejista ou atacadista, você vai ver que tem vários materiais sendo vendidos. E é um mundo para você controlar. E esse controle carece não só de mão de obra, mas carece também de um sistema de informação gerencial que seja capaz de subsidiar o processo de tomar decisão, tanto quanto o controle desses itens que estão dentro daquele ambiente, dentro daquele almoxarifado, dentro daquele armazém. Eu não sei se estão acostumados aí nessas redes varejistas, período que você vai comprar material escolar. Você vai ver que tem aqueles grandes galpões cheios de material para um lado e para o outro, não só o material escolar, mas que vende tudo. Você vai notar que a gama de produtos que ele tem lá armazenado, que ele coloca, obviamente, para venda inicialmente, que ele está na gôndola, e tanto quanto que ele tem lá no estoque. Eu não sei se você já notou que tem alguns períodos que você vê que tem uns itens que você olha assim, estão um pouquinho mais velho e que estão com preço atrativo, um preço bom. Por que será isso? Porque são itens que encalharam na prateleira, às vezes, que já estão em ponta de estoque, já estão próximo do período de validade deles, e para o cara não perder dinheiro, ele vai lá e coloca esse material para ser vendido por um preço mais atrativo, para pelo menos livrar um pouco o prejuízo que ele ia ter lá. Essa questão da administração de materiais, ela é complexa, principalmente quando a gente vê que várias micro e pequenas empresas, os seus sócios, que em muitas situações eles não foram, não só o sócio, mas o dono em si, o gerente, aquele cara que foi contratado, às vezes ele não é preparado para gerenciar esse estoque. E às vezes você vai pegar, recebe um convite para ir numa microempresa dessa, você vai chegar lá no estoque dela, você se sente horrorizado. Você pode até perguntar para o proprietário se alguém foi preparado para aquilo, como é que ele faz o controle. Ele diz: não, eu faço o controle no olhômetro. Isso é um absurdo? Não, é um fato real que a gente encontra aqui na realidade brasileira. Eu não posso dizer que é uma realidade a nível mundial,
porque a gente conhece um pouco mais a questão da realidade brasileira, já que vira e mexe, você como docente, você faz algumas parcerias, vai em algumas empresas, você conversa, troca uma ideia com o proprietário, pede para conhecer o estoque dele, você vê que está tudo organizado. Teve uma visita que a gente fez uma vez, que o almoxorifado do cara era pequeno, ele entupiu de coisa, um monte de itens em ponta de estoque, ele não conseguiu se desfazer, deixava lá no fundo e estava se deteriorando uma área que é uma área imprópria para armazenagem daquele material, porque é uma área muito úmida e aqueles itens que tinham metal já estavam oxidando. Então, para ele conseguir vender aquilo ali, para tentar tirar um pouco daquilo que ele investiu, tentar resgatar, ia ser difícil. Ele ia ter que vender um preço muito mais abaixo do que talvez ele tivesse comprado para poder resgatar uma parte do dinheiro que ele investiu. E isso é muito comum, às vezes, infelizmente, por conta dessa falta de visão de gestão de estoque. E a administração de materiais, ela é estratégica dentro da empresa, principalmente quando você vai ter que gerar os produtos que são necessários, seja para uma limpeza do ambiente, seja para você estocar material para você vender de acordo com a sazonalidade. A gente sabe que também essa questão de materiais depende também muito da questão da sazonalidade, dependendo do tipo de material que você vai comprar, se é para negociar ou para consumo interno. O material de expediente é um material que você consome ele o ano todo. Papel você consome o ano todo. Caneta você consome o ano todo. Agora tem itens que você vai comprar que vai demorar para ser consumido. Quando você vai estocar para vender, a gente tem que entender que tem que ter uma política de gestão desse estoque. Justamente porque o estoque ele pode ser visto como o capital que está ali parado. É dinheiro seu que está parado. Se você não consegue fazer ele girar, não consegue fazer ele movimentar, você vai ter prejuízo. Bom, a gente sabe que como muitos desses materiais são comprados e são consumidos de acordo com a sazonalidade, um exemplo, as bebidas. As bebidas destiladas, elas têm um consumo maior no período do inverno. Então, obviamente, vai ter uma estocagem maior nessas redes varejistas e atacadistas. Quando chega o período de verão, o que mais se consome é a cerveja. A cerveja ela vai ter uma produção muito maior. Chocolate. Eu vou estocar chocolate num período que eu sei que não tem tanto apelo de consumo. Não, o período que mais se consome chocolate é aquele período ali da Páscoa, aquele período final do ano, que você vai dar um bombom para agradar alguém, uma pessoa ou outra. Então você vai ter que ter uma estocagem, mas sabendo da sua política de gestão de estoque. Para isso, para funcionar essa política de gestão de estoque, para funcionar minha gestão de estoque, eu preciso ter, no mínimo, um histórico de consumo. Esse histórico de consumo ele vai me servir para eu ter uma base de quanto eu vou comprar de um período para o outro. Pô, você vê que no período que a gente pipocou aqui, o país começou a declinar. O que teve de gente que tinha comprado no ano anterior produtos e mais produtos sem aquela visão de cenário socioeconômico. Comprou, não vendeu muito, quando chegou a crise encalhou. Pô, o cara chegou a não vender nem 30% daquilo que ele vendeu em anos anteriores. E o que quis fazer com esse estoque? Tá lá. É dinheiro parado. É capital de giro parado. Então, essa questão da gestão de estoque ela é muito importante para a empresa. E não pode ser visto como uma atividade secundária. Principalmente quando você depende daquele estoque para a sua empresa ela rodar. Para a sua empresa ter lucro. Mas saber gerir esse estoque de acordo com todas as especificidades que esses materiais eles precisam é fator primordial para que essa gestão de estoque ela tenha sucesso e que a empresa obtenha lucro. E a gestão de materiais ela vai envolver ainda essa questão de você ter os controles do sistema de informação capaz de subsidiar o controle, as entradas, as saídas, você ter a expedição, você ter aquele cara que vai tirar do estoque o material, vai fazer a conferência, vai entregar, vai ver se o pedido que foi feito inicialmente confere com o material que você está trazendo, se a quantidade que foi solicitada é aquela que você está conseguindo atender.
se o fluxo de entrada, o fluxo de controle das datas de validade, se o layout do almoxarifado ele vai atender ao fluxo de entrada e saída desses materiais. Como é que vai ser a política de reposição, estoque máximo, mínimo, ponto de ressuprimento, quais são as rotinas que precisam ser pré-estabelecidas. Seria interessante para alguns tipos de materiais eu ter algum procedimento operacional padrão no gerenciamento desse material? Isso são perguntas que o homem de estoque, o homem do almoxarifado, o cara da logística, ele precisa ter essa visão para que tudo seja muito bem organizado, seja muito bem gerenciado, para que ele não traga prejuízo. Mas será que o almoxarifado vai dar prejuízo? Claro que vai, se ele não for bem gerenciado. Imagina você, pela oportunidade, até para evitar o choque de impacto de mudança de cenário socioeconômico, você se precaver e comprar uma quantidade muito maior daquele item para você ter no estoque, você sabe que vai faltar lá na frente, mas você tem um preço bom para negociar. Mas vai que der errado, você comprou uma grande quantidade e como é que você vai fazer para se livrar daquilo ali para não ter prejuízo? Então são coisas que são importantes para se pensar, se planejar. A gente sabe que consumo depende muito da intenção, da cultura do ambiente, a cultura do cliente em consumir aquele produto. Tem produtos que às vezes você não pode aventurar, vou comprar em grande quantidade para vender, porque vai vender de outro. Não vai, não vai. A gente sabe que várias empresas aí, às vezes compram um monte de produtos, achando que aquilo vai ser vendido em determinada localidade, e ele não é. Não é cultura daquele ambiente consumir aquele tipo de material específico. E a gente sabe que, inclusive, de um lugar para o outro, se valoriza muito a questão da regionalidade. Algumas pessoas valorizam mais isso do que aquilo. E outra, você tem que entender que, depende do tamanho do almoxarifado e qual é a especificidade dele, a finalidade dele, você vai ter que ter uma equipe muito boa, muito bem preparada, muito bem organizada. Você vai ter que ter toda a catalogação dos itens, você vai ter que ter um manual de procedimentos, você vai ter que ter uma política de gestão, de controle de estoque, você fazer o acompanhamento, os inventários, seja o inventário físico anual, os inventários periódicos, para que você possa fazer o confronto do físico com o que está lá no seu sistema. É óbvio que com relação à catalogação, com relação à codificação, os próprios sistemas que a gente encontra hoje já no mercado, ele já não esse trabalho todo, até porque você consegue, na hora que você lança um produto desse, pela classe dele, pelo grupo dele, o próprio sistema ele já consegue fazer a codificação e vai facilitar muito essa gestão. Vamos embora para as próximas aulas. Seguindo.